Oi gente, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui nas nossas videoaulas. Na verdade, nesse formato EAD, que tem sido o meio que a gente vai propiciar o acesso ao conhecimento de vocês a algumas questões alusivas ao direito civil. Hoje em especial para tratar de 4 classificações das obrigações. Então a aula hoje é sobre direito das obrigações e a gente vai tratar sobre obrigações principais e acessórias rapidamente. A gente vai tratar também sobre obrigações líquidas e ilíquidas e a gente vai tratar ainda sobre obrigações puras e simples, condicionais a termos e modais. E também vamos falar na obrigação de execução instantânea e nas obrigações de execução diferida e nas obrigações de trato sucessivo ou ditas periódicas, beleza? Esse é o ementáriozinho que a gente vai tratar hoje. 4 tipos de obrigações que a gente vai tratar. Pois bem, galera, obrigações principais e obrigações acessórias. Já falei para vocês nas nossas últimas aulas, quando a gente falar do artigo 233, que fala que a coisa abrange inclusive os acessórios. Eu já falei para vocês no âmbito do aspecto acessório da coisa, ou do objeto ser um acessório, ou do objeto ser um bem principal. Dessa forma, as obrigações acessórias e principais, elas não se diferem muito disso. Digo a vocês que é exatamente a obrigação principal, é exatamente aquela obrigação cuja sua existência, cujo a sua viabilidade não depende de uma outra obrigação. Ela existe por si só. Ela se transfere, nasce, se extingue exatamente com autonomia. E é exatamente quanto a isso que se difere a obrigação principal da obrigação acessória. Como o próprio nome sugere, a obrigação acessória ela tem uma dependência, ela serve de acessório, ela serve de instrumento, ela está adesiva, ela está vinculada a uma outra obrigação e, portanto, não pode existir por si só. Basta a gente lembrar a vocês, por exemplo, a obrigação mais comum que nós temos, a obrigação de dar. Uma obrigação de dar, ela consegue existir por si só? Eis a questão. Sim, eu posso constituir uma obrigação de Cláudio dar um carro a André Jorge, independente de qualquer outra obrigação, independente de qualquer outra vinculação jurídica, evidentemente estando atendidos os requisitos dos negócios jurídicos, essa obrigação ela é autônoma, ela vale efetivamente como uma obrigação. Já algumas outras obrigações, e aí me refiro às chamadas obrigações acessórias, elas dependem de um outro vínculo jurídico, de uma outra relação jurídica, de um fato principal a qual ela vai se adesivar, vai orbitar em torno dela. E eu relembro a vocês a questão do princípio da gravitação ou da orbitação jurídica. Porque, do mesmo jeito que um acessório ou um objeto acessório depende de um bem principal, as obrigações acessórias, elas também dependem de uma obrigação principal. Dessa forma, como eu disse a vocês, todas as obrigações dar, fazer e não fazer, elas são obrigações principais. Existem algumas obrigações que elas dependem de uma obrigação principal para se constituírem, tais quais as multas, tais quais os juros, as cláusulas penais, que somente existirão, somente poderão se vincular se houver a sua vinculação, a sua dependência a uma obrigação principal. Por exemplo, dar, já mostrei para vocês, totalmente possível. Mas se eu instituir, então, uma obrigação de juros em relação ao atraso do pagamento de um boleto da escola, enfim, ou seja, não existe por si só uma obrigação de juros. Os juros estão atrelados a uma outra relação jurídica, a qual
esta obrigação de juros é dependente, ou seja, ela é acessória. E vale lembrar que, sendo ela acessória, ela nasce, transita e se extingue juntamente com a obrigação principal. Beleza? Esse era o primeiro ponto, muito simples, muito fácil, para a gente não perder tempo. Vamos para a nossa próxima etapa. Veja só, falar para vocês de uma classificação da obrigação que determina, ou que é determinada, na verdade, quanto à liquidez do objeto da obrigação. Quanto este objeto ele é mensurável ou imensurável. E aí nós temos exatamente uma típica obrigação que é a chamada classificação da obrigação quanto a ela ser líquida ou ilíquida. Vocês vão ver isso com muita frequência, inclusive nos processos judiciais e nos processos de execução ou cumprimento de sentença, os quais estão vinculados a uma relação jurídica que pode ser líquida, como também pode ser ilíquida. Isso mesmo. A sentença judicial, ela pode se constituir em uma sentença totalmente liquidada, totalmente determinada quanto aos seus parâmetros quantitativos, como pode ser também ilíquida, e posteriormente ela vai ter que ser liquidada. Cláudio, isso é a mesma coisa de obrigação de dar coisa certa e incerta? Não, não é a mesma coisa, mas tem algumas semelhanças. Vocês vão ver durante essa exposição que eu vou inclusive propor algumas diferenças entre elas, beleza? Então, a obrigação líquida é exatamente aquela obrigação que as partes podem identificar seu objeto de forma individualizada, sem necessitar de socorrer-se de algum cálculo ou de alguma metrificação ou de algum processo de apuração para chegar ao quantitativo devido. Por exemplo, quando eu chego em uma padaria, por exemplo, e digo que comprei 100 pães. Quando eu falo 100 pães, aqueles bens, embora sejam determinados apenas pelo gênero e a quantidade, eles são líquidos, eles são totalmente quantificáveis, beleza? Eles não dependem de um ato posterior, de um ato secundário, para se chegar ao quantitativo devido, beleza? Por outro lado, exatamente as obrigações chamadas obrigações ilíquidas, elas só permitem, só propiciam o cumprimento a partir da realização de um ato de contagem, de um ato de apuração, de um ato chamado liquidação, beleza? Ou seja, o montante da obrigação, ele é incerto. E como isso se dá, Cláudio? Vou falar para vocês um exemplo que é muito comum nas doutrinas, existe muito nas doutrinas, acho que vocês vão encontrar em todas as doutrinas indicadas na bibliografia, que é o fato da compra por produção. Por exemplo, certo produtor planta ou semeia em seus campos 10 tarefas, 10 hectares ou qualquer outra medida de terra de milho. E eu chego lá e digo, olha, eu quero comprar toda a sua produção. Toda a sua produção é minha, já está comprada. Quanto é o quilo de milho que você me vende? Se eu lhe vendo o quilo de milho a R$1, beleza. Eu constituí uma obrigação válida, o objeto é determinado pelo menos pelo gênero e quantidade, beleza. Nesse caso, como é tudo, ele está individualizado. Toda produção que vier daquela metragem de roça vai me ser devida. E eu vou pagar por este valor. Mas pergunto aos senhores, eu já posso, na constituição da obrigação, identificar quanto eu devo pagar? O quantitativo que eu devo a este vendedor de milho? Não. Exatamente por quê? Porque essa é uma típica obrigação ilíquida, em que eu somente vou chegar a um denominador do débito financeiro que eu tenho para com este vendedor
quando ele fizer a colheita e ele metrificar, ou ele apurar qual a sua produção, cotando em quilo, vamos dizer que ele produza 10 mil quilos, eu vou dever a ele 10 mil vezes o preço do quilo que eu tinha contratado, R$1. Então eu vou dever a este cidadão a quantia de 10 mil reais, beleza? Vocês estão vendo que há uma semelhança entre a obrigação certa de dar coisa certa ou incerta e a obrigação líquida e ilíquida. E a semelhança reside exatamente na impossibilitação do cumprimento da obrigação. Por quê? Se lá, na obrigação de dar coisa certa e incerta, eu só posso cumprir a obrigação a partir do momento que eu concentro a coisa, que eu escolho a coisa, que a coisa se torna certa. Na obrigação líquida e ilíquida, a obrigação ela só vai poder ser satisfeita, por exemplo, pagar o milho, quando eu quantificar o valor que eu devo por estes milhos, quando eu apurar o valor que eu devo por estes milhos. E desta forma, é exatamente o aspecto de eu calcular, de eu metrificar, de eu fazer uma apuração. E este processo, lá na obrigação da coisa certa e incerta, ele se chama concentração. Aqui, este processo se chama processo de liquidação. Processo de liquidação, então, é exatamente o processo que torna uma obrigação que é ilíquida numa obrigação líquida, propiciando o seu cumprimento ou a sua satisfação. Beleza? Então, vocês vão identificar o que é uma obrigação ilíquida quando, primeiro, o objeto não estiver quantificado, o objeto devido, o valor devido não estiver quantificado. E, para o seu cumprimento, haja a premente necessidade, a irrefutável necessidade de que ele seja liquidado, sob pena de inviabilizar o pagamento. Beleza? Vamos então para a outra modalidade de obrigação, que é exatamente a obrigação que leva em consideração os elementos acidentais. Beleza? Leva em consideração elementos acidentais e aí vocês vão ver que os elementos que se tratam das obrigações puras e simples, condicionais, a termos e modais. Essas 4 obrigações, elas levam em consideração exatamente a existência ou não de elementos acidentais. Beleza? A obrigação pura e simples, ela é exatamente a primeira obrigação e ela não tem no seu conteúdo qualquer elemento acidental. Então ela é a obrigação que se constitui de forma válida. Ela se pode exigir já de forma imediata. Não há nenhuma pendência, não há nenhuma condição, não há nenhum termo ou nenhum encargo que prejudique o cumprimento dessa obrigação. Ou seja, é uma obrigação de dar um carro, vender um carro, show, vendeu o carro, pagou, já será devida aquela obrigação, ok? Então, a obrigação pura e simples, ela não é dotada de elementos condicionais ou elementos acidentais, ok? O primeiro tipo de obrigação que contém elemento acidental é exatamente as chamadas obrigações condicionais. Tem lá no artigo 121 do Código Civil. E estas obrigações condicionais, elas são caracterizadas por estar ou estarem subordinadas a um evento futuro e incerto. Como assim, Cláudio? Isso mesmo. Olha só, eu condiciono a obrigação a um evento que ainda não aconteceu e que nem eu posso precisar quando vai acontecer. Veja esse detalhe. Pessoal, vejam vocês que eu estou falando de um evento futuro e incerto. Cláudio, o que é esse futuro incerto? Futuro incerto é exatamente aquele evento que ainda não aconteceu e que você não pode precisar, você não pode
dimensionar quanto tempo ele vai acontecer, quanto tempo ele leva para acontecer com perfeição. Veja só, por exemplo, eu tenho minha filha, e minha filha com 13 anos de idade, eu digo, de jeito, vou doar um carro 0 km para minha filha no dia que ela ganhar bebê. Beleza, ela tem 13 anos, não está grávida e nem tem planos de engravidar. Essa obrigação, ela já pode ser exigida? Eu sei quando ela vai se contemplar quanto às suas condicionantes? Se eu criei uma condição, esta condição ela tem que ser atendida para que a obrigação seja devida. E ela é condicional exatamente por isso, porque é uma condição que eu não consigo precisar quando vai acontecer, ou seja, ele é um fato futuro e incerto. Eu não consigo precisar quando ele vai acontecer. Esse elemento da gravidez é um exemplo típico, bastante usado dentro das doutrinas. Um outro exemplo que é bastante comum e que eu vou levar para vocês é, por exemplo, o fato de eu prometer à minha filha que ela vai ganhar um carro quando ela passar no vestibular. Ela pode passar no vestibular na primeira oportunidade que fizer, na segunda, terceira, quarta. Então, como eu não consigo precisar quando ela vai passar, nós temos aí um típico evento futuro e incerto. Beleza? Falou-se em fato futuro e incerto. Nós estamos falando das obrigações condicionais. Vamos lá no artigo 121 e leiam para uma melhor fixação. Beleza? Segundo tipo de obrigação que existe elemento acidental é a chamada obrigação a termo. Obrigação a termo. E a obrigação a termo é exatamente aquela em que também condiciona a obrigação a um evento futuro, só que desta forma ele é um evento futuro e certo, ou seja, eu consigo precisar o prazo do acontecimento para esta obrigação, beleza? Por exemplo, eu prometo dar à minha filha um carro quando ela completar 18 anos. Hoje, esta obrigação, ela vai estar suspensa porque minha filha só tem 13 anos, mas eu consigo precisar quando é que ela vai completar os 18 anos? Sim, daqui a 5 anos, chegando a data do aniversário dela, ela completa 5 anos e eu passo então a dever entregar este carro que eu prometi. E aí nós temos exatamente as chamadas obrigações a termo, que vocês podem lá conferir lá no artigo 131 do Código Civil, beleza? E as obrigações a termo, como vocês estão vendo, ela se caracteriza por se tratar de uma obrigação vinculada a um evento futuro e certo, ok? Beleza? A última espécie das obrigações que a gente vai falar, que contam com elementos acidentais, é exatamente as chamadas obrigações modais, beleza? Obrigações modais, que você vai encontrar lá no artigo 136 do Código Civil. E esta obrigação modal, diferente das demais anteriores, ela na verdade, elas não prejudicam o cumprimento da obrigação, elas não prejudicam, por exemplo, a entrega de um bem. Na verdade, ela condiciona a permanência, ela traz uma possibilidade para que o vendedor, o disponente, possa onerar, traga um encargo, possa, por exemplo, destituir aquela obrigação. E isso é muito tipificado, pessoal, exatamente num ônus, em um encargo, em uma obrigação correlata a determinado ato. Um exemplo mais perfeito que eu vejo
dentro desta classificação de obrigação de obrigações puras e simples, condicionais a termos e agora a modal, o melhor exemplo da modal, lá no artigo 136, vocês vão relacionar este artigo com o exemplo de que a obrigação modal se institui, por exemplo, nas doações onerosas, beleza? O município, por exemplo, ele doa um terreno a uma determinada empresa ou empresário que tem uma obrigação de construir naquele terreno. Ele já doa, já entrega o imóvel àquele beneficiado. E aí, se ele não fizer essa construção, se ele não edificar em tempo hábil, esta propriedade pode ser resolvida, esta doação ela pode ser destituída, exatamente porque ele doou, mas o fez com um encargo, ou seja, com um ônus. Qual seria o ônus? Dou o terreno para você construir uma fábrica. Se você não cumprir a construção dessa fábrica, você perde o seu direito ao já consolidado direito de propriedade. Ou seja, a obrigação modal, as obrigações modais, ela tem a força, ela tem a possibilidade de desconstituir uma obrigação já constituída, beleza? Exatamente por inobservância do ônus ou do encargo, ok? Seguindo nosso conteúdo, vamos falar sobre a classificação da obrigação quanto ao momento do cumprimento desta obrigação. Cláudio, o momento do cumprimento tem a ver com a execução? Sim, tem a ver com a execução voluntária, que é a mesma coisa de pagamento ou cumprimento. Desta forma, nós vamos ver que existe uma classificação de 3 classificações quanto ao tempo, quanto ao momento em que a obrigação deve ser cumprida. E esta classificação, que leva em consideração o momento em que a obrigação deve ser cumprida, institui 3 tipos de obrigações ou 3 tipos de classificação. A chamada obrigação momentânea ou de execução instantânea ou imediata. Esses 3 nomes servem para classificar a mesma obrigação, que é exatamente a obrigação instantânea, imediata ou momentânea. E esta obrigação, ela se constitui, ela se caracteriza por ser uma obrigação em que o ato de constituição, de celebração da obrigação, ele é praticamente instantâneo ao ato de extinção ou de pagamento. É você pagou, constituiu, pagou, constituiu, pagou. Quando você constitui a obrigação, automaticamente ou quase que imediatamente você já extingue essa obrigação através do pagamento, beleza? Um exemplo típico, compra e venda à vista. Você me compra um carro, me paga 100 mil reais na hora e eu já lhe entrego o carro. Ou coisas mais simples, cuja tradução é mais simples. Por exemplo, você me compra um celular, me deu 1.000 reais no celular, me entregou o celular com a mão, eu lhe entreguei o celular com a outra, a troca, ou seja, a obrigação nasce e em seguida ou simultaneamente ela se extingue através do pagamento. Lembrando que considera-se, inclusive, pagamento instantâneo ou pagamento imediato, os pagamentos que demorem, que transcorra o tempo necessário à sua execução. Por exemplo, se eu compro, sei lá, um celular e pago todo em moeda, o tempo que eu estou, você me entregou o celular, o tempo que eu estou contando aquele dinheiro, ele é o tempo necessário para o pagamento. Ele é um tempo que está abrangido na imediatidade do pagamento instantâneo. Ou seja, se eu demorei ali 5 minutos, 6 minutos, 3 minutos para contar o dinheiro para lhe pagar, a obrigação não deixa de ser instantânea, porque simplesmente foi o prazo necessário, o prazo reclamado à instituição dos mecanismos de pagamento, beleza? Ou seja, o tempo que leva para compensar um cheque, desde que depositado na data, não torna a obrigação
não desvirtua a obrigação e ela não deixa de ser uma obrigação de execução momentânea, instantânea ou imediata. Beleza? O segundo tipo que eu quero falar para vocês é a chamada obrigação de execução diferida. Diferida, não é deferida, é di com i, D-I-F-E-R-I-D-A, diferida. É exatamente a obrigação que as partes possibilitam um pagamento em um só ato, mas cujo pagamento é prolongado no tempo. O pagamento ele é diferido do pagamento imediato para um pagamento mais afastado no tempo em um só ato. A gente vê muito isso? Sim. Vou dizer em dois locais que a gente vê com extrema frequência isso. Pagamento de tributos. Existem obrigações tributárias que elas são feitas na modalidade diferida, ou seja, o pagamento do imposto, o lançamento, a criação do imposto é hoje, mas ele só vai precisar ser pago, por exemplo, daqui a 3 meses. A gente vê isso também quando a gente faz compras com cheque pré-datado ou pós-datado, um único cheque para pagar uma obrigação para 30 dias. Eu recebo hoje o celular, mas dou um cheque para pagar com 30 dias e dessa forma eu tenho exatamente estabelecido uma obrigação com um pagamento diferido. Beleza? A última modalidade das obrigações, para a gente encerrar a nossa aula, é exatamente a chamada obrigação continuada ou de trato sucessivo, também conhecida como obrigação periódica, ou seja, as obrigações periódicas, elas se constituem através de que a satisfação da obrigação vai se dar em vários atos de pagamentos prolongados durante o tempo. Esse tempo pode ser definido entre as partes, diário, mensal, semanal, anual. As partes vão constituir, salvo as permissões, as não permissões de lei. E aí vocês vão ver que a gente vive fazendo esse tipo de obrigação. São as chamadas obrigações a prazo. Mas a gente vive, por exemplo, fazendo essa obrigação quando a gente contrata relação de aluguel, quando a gente tem vínculos de prestação permanentes anual, aluguel, arrendamento. A maioria dos contratos de longo prazo que haja contraprestação, eles são feitos na modalidade de trato sucessivo ou de execução continuada, ou seja, que enquanto continuar a obrigação, haverá uma prestação, haverão, na verdade, várias prestações durante todo o período deste contrato, durante toda esta relação comercial. Tu vai lá na Mesbla, compra um celular em 12 vezes, 12 pagamentos, ou seja, isso é uma modalidade de execução de trato sucessivo continuado ou pagamento periódico. O aluguel da sua casa, que todo mês você vai lá e paga essa prestação. Interessante dizer, galera, que havendo alternância, havendo mais de uma possibilidade de escolha com um objeto de pagamento nas obrigações de trato sucessivo, cada mês o devedor, ou quem vai escolher, ele pode escolher uma coisa diversa. Vou explicar. Digamos que eu faculto ao meu devedor que alugou minha casa, que ele me pague todo mês com 10 quilos de carne ou 50 litros de leite. Digamos que é uma propriedade rural. Ele pode todo mês escolher se ele vai pagar aquele mês com a carne ou aquele mês com o leite, de acordo com a conveniência dele, desde que seja facultado a ele essa escolha. É mais uma peculiaridade lá da obrigação de execução continuada ou de trato sucessivo, ou também conhecida como periódica. Beleza? Lembrando que não há prejuízo quanto à periodicidade. Pode ser de um dia, um mês, um ano, enfim, desde que seja dentro da obrigação, o prazo de periodicidade ele pode se alternar, ok? Galera, eu vou deixar lá no plano de aula mais um exercício para vocês. Quero que vocês vejam lá, façam
e vão juntando aí que em breve eu vou possibilitar um canal para vocês entregarem isso de forma virtual, beleza? Grande abraço, tamo junto, vamos nessa.